Bom dia, eu sou a Andrea, sou residente do primeiro ano no APV Diagnóstico. Vou apresentar esse artigo super interessante que o Dr. Pablo repassou para a gente, de mudanças dinâmicas do hematoma intramural em pacientes com quadro agudo, né, espontâneo de dissecção da carótida interna. A dissecção das carótidas internas, né, ela espontânea, corresponde a 2,5% das causas de AVCs no geral e mais ou menos um quarto das causas de AVC isquêmico em adultos jovens, chega até a um quarto, né? A ressonância, ela segue sendo um padrão ouro, né? Veio para substituir a angiografia convencional, o seu método menos invasivo, e a imagem clássica é essa imagem crescente, hiperintensa, principalmente na sequência de T1 com supressão de gordura, né? E o interessante é que ela não, não, não é contínua em todos os cortes axiais, né? Ela pode formar o formato espiralado também, né? Vai dissecando e espiralando o vaso, conforme vai subindo no axial. Outros métodos que também podem ser utilizados, normalmente são até os métodos iniciais, antes de chegar na ressonância, é o Doppler de carótidas e a angiotomografia, mas realmente o que vai dar as melhores informações é a ressonância. A dissecção, ela não só vai dar uma instabilidade local no vaso, né, como o montante, tudo que o vaso vai irrigar pode ter comprometimento, por isso os AVCs isquêmicos. Então, além das alterações do vaso, a gente também vai ver alteração parenquimatosa, embora o artigo ele se limite a falar sobre as alterações intramurais do hematoma. Após uma dissecção aguda, os pacientes eles têm até 20% de chance aumentada, né, de terem novos eventos, né, novas dissecções nos primeiros 3 meses, e também, pelo mesmo evento, terem novas repercussões cerebrais também. A evolução gradual do quadro, ela é bem variada, dependendo dela, vai ser definida a terapêutica, né? Então, é muito importante isso, mas o foco desse artigo realmente é ver a evolução do próprio hematoma na imagem, a gente não vai falar sobre tratamento. As sequências utilizadas, né, para a gente avaliar os objetivos do estudo foram a sequência de ressonância T1, T2 e o DP, tá ao contrário, né, e o DP. Esse estudo ele foi realizado por um banco de dados, né, de um hospital, pacientes com AVC. O período foi de 2006 a 2008, em pacientes maiores de 18 anos, e os critérios de exclusão foram traumas, pacientes graves demais, porque não conseguiriam ter o controle, né, e conseguir realizar tantas ressonâncias com pacientes tão graves, e pacientes que não conseguiram realizar o número de ressonâncias preconizadas pelo estudo, também foi um critério de exclusão. Para definir como caso grave ou não, foi utilizado a escala tradicional, né, de AVC, preenchida pelo neurologista. O paciente já chegava com a história dizendo qual era a classificação dele. Foi optado por utilizar um número de 7 imagens, né, de 7 exames por paciente. Esses exames eles foram feitos no primeiro dia, né, 24 horas, no terceiro dia, entre 7 e 14 dias, né, foi variado, e nos meses 1, 3, 5 e 6. Após 6 meses, os pacientes não foram mais avaliados para essa patologia.
O protocolo, como eu já falei, né, foram utilizados cortes axiais, né, que tem uma saturação de gordura, DP, T2 e pós-contraste. O cálculo do volume do hematoma, ele foi realizado por um software, ele foi analisado por dois estagiários e supervisionado por neuroradiologistas, certo? O volume ele foi calculado dentro com essa fórmula, né, das áreas, contando o número de cortes em que o hematoma é visto na imagem, a espessura do corte e a área transversal que ele ocupa. Foi considerado importante na mensuração do hematoma, tanto a extensão axial máxima, como a área máxima axial e quanto o comprimento do hematoma, certo? Também foi considerado relevante ver a distância do hematoma para a bifurcação carotídea e qual é a posição da extremidade distal do hematoma. Em relação à classificação da dissecção, o estudo ele fez a diferenciação de menos de 24 horas como hiperagudo, de 1 a 3 dias como agudo, 3 a 7 dias subagudo precoce, 7 a 14 dias subagudo tardio e acima de 14 dias crônico. Os pacientes nesse período de subagudo precoce não foram submetidos a imagens nesse estudo, né? Só pacientes hiperagudos, agudos, subagudos e crônicos. E a avaliação da mudança de sinal nos exames foi classificada como muito hiperintenso, moderadamente hiperintenso, ligeiramente hiperintenso, isointenso e hipointenso. Então, os avaliadores, eles pontuavam as imagens, né, sem conhecer a história do paciente, e depois foi vista a concordância interobservada. Em relação ao volume, foram utilizados os valores médios, né, dos avaliadores, e foi essa classificação que eu já havia falado anteriormente, né, para tentar correlacionar essa mudança de sinal com esse tempo. Então, tentar classificar em cada tempo qual seria o sinal esperado para o hematoma. Apenas as avaliações até 45 dias foram levadas em consideração, né, porque depois de 45 dias foi visto que não existia uma mudança tão grande da variação de intensidade do hematoma na ressonância. Então, a concordância era bem maior. Então, acharam mais relevante fazer até 45 dias. O hematoma intramural, ele diminuiu em até 3 meses, em 8 pacientes dos 10 estudados, e nos 10 pacientes, após 6 meses, esse hematoma ele já estava ausente. Então, por isso que o estudo ele só vai até 6 meses. Eles viram que não teria ganho prolongar o estudo. Em metade dos pacientes, houve um aumento transitório do grau de estenose, né, do hematoma, causando na carótida interna, e eles atingiram o seu volume máximo em no máximo 10 dias após o início dos sintomas. Não é 10 dias do início da dissecção, né? São 10 dias após o início dos sintomas. Um dos pacientes desenvolveu uma oclusão de 100%, né? Oclusão total da carótida interna no 10º dia. A base de dados utilizada para fazer a comparação dos pacientes, ela utilizava várias informações, tanto clínicas como demográficas do paciente. O grau de estenose médio percebido durante o estudo foi de 70% a 75% nos primeiros 14 dias, e até 5 meses o grau de estenose em médio era de 50%.
só um paciente que teve o grau de estenose de 100%. Só um único paciente teve o grau de estenose no período agudo, né? Depois que passou o D0, né? Ele teve o grau de oclusão 100%. Aqui a gente vê a média, né, do volume do hematoma. A maioria tem um volume pequeno, alguns com um volume maior, e aí a média mostra um aumento do volume do hematoma até o D14, né? E depois o hematoma ele vai regredindo até a resolução completa de 3 a 6 meses. A concordância interobservador do volume do hematoma foi de 0,99 e o grau de estenose foi de 0,86. A mudança de sinal, que é um ponto-chave do artigo, mostra a mudança de sinal, né, no hematoma intramural e vista por 2 observadores diferentes. As lesões, o que eles concordaram é que as lesões com mais de uma semana foram predominantemente identificadas por uma mudança de sinal de ISO para hiperintenso em imagens de T2, certo? O que é importante, principalmente numa análise retrospectiva, quando você olhar o exame, saber se ele está hiperintenso, esse hematoma ele tem pelo menos uma semana. E se ele não está hiperintenso, ele tem até uma semana. Aqui, isso é uma média, né? E aqui ele mostra o aumento e a queda do sinal conforme os dias vão passando, né? E a gente vê que no T2, principalmente, ele vai só subindo, e aí ele está ISO, né? Vai aumentando, a partir do 7º dia ele se torna hiperintenso. O modelo de regressão logística, né, do sinal, da ressonância para identificar as lesões com mais de uma semana, levaram a uma sensibilidade e especificidade muito boa, de mais de 80%. Um dos pontos-chave do artigo é justamente desmistificar o que se pensava de que o hematoma intramural tinha um quadro monofásico, onde ele era muito grave no início e depois ele ia tender a ir regredindo aos poucos. E aí o que se viu é que ele pode ter a sua completa seu completo grau de estenose nas primeiras 24 horas, mas em alguns pacientes ele pode aumentar nos primeiros dias e depois é que começar a fase de regressão. E aí, conforme aumenta-se o grau de estenose, aumenta-se a instabilidade do vaso e a chance de repercussões, né, no encéfalo. Esse estudo observou-se o aumento do volume do hematoma nas primeiras 2 semanas em até 50% dos pacientes, que aumenta, né, o risco tanto de AVC como de AIT nesse período. Isso é importante para tentar entender em que momento se deve investir em fazer ressonâncias, em repetir as ressonâncias, em que momento já não vale mais a pena repetir. Então, nas primeiras 2 semanas, vale a pena repetir a ressonância, principalmente se o paciente tiver uma agudização do quadro, né? O paciente abre um novo quadro, pode ser a instabilização da dissecção, né? A instabilidade que a dissecção tem. O hematoma intramural, ele vai exigir uma observação maior até 3 meses, segundo o estudo, onde 80% já tem uma regressão total da estenose. E os que não têm já tem pelo menos 50% de estenose, né, no máximo. Acima de 9 dias, nenhum paciente teve novo sintoma
ou novas lesões na difusão, né, que surgiram alguma isquemia aguda. E o que reforça, eu já falei sobre a importância de analisar, principalmente nos primeiros dias, né, na primeira semana, as primeiras semanas, após o início dos sintomas. Uma das limitações do estudo é justamente que o paciente ele é avaliado não do início da dissecção, e sim do início dos sintomas, porque é quando se pode suspeitar da doença, né? Então, a hora zero ou o D0 não é do início dos sintomas, ou não é do início da dissecção. O artigo ele traz essas imagens, né, de evolução. Cada paciente faz sete imagens, né, no dia 1, 3, de 7 a 14, mês 1, mês 3, mês 5 e mês 6. E aí, a imagem clássica, né, é a imagem em crescente, que é visualizada no vaso, e ele vai progredindo e até a sua regressão, né? Ele fala que essa sequência do T1 ela é uma das mais importantes, né? E a do T2 é quando o hematoma ele fica hiperintenso, a gente começa a pensar que saiu dos 7 dias, né? Ele vem aqui com isossinal, e aí quando ele começa a ficar mais hiperintenso, já se sabe que ele passou da primeira semana. As limitações do estudo eram os pacientes que aceitaram se submeter a ressonâncias repetidas vezes, né? E o estudo muito pequeno, apenas com 10 pacientes. Não foi avaliado nenhum tipo de tratamento, né? Se tinha alguma repercussão na imagem, a tratamentos diferentes. Foi apenas avaliado o sinal da ressonância mesmo no hematoma. Nenhum outro estudo já havia estudado a evolução do volume e a mudança de sinal do hematoma intramural a curto e longo prazo, já tem nas imagens de base, e o hematoma intramural nesses pacientes com dissecção, ele mostra mudanças dinâmicas com o aumento temporário do volume, principalmente nos primeiros dias. O acompanhamento com a ressonância pode não ter valor adicional, especialmente após 3 meses, né, não justificando continuar fazendo ressonância nesses pacientes, principalmente se os pacientes não tiverem nenhum sintoma novo. E é isso, obrigada. Muito bom, André. Excelente esse artigo. Uma provocação da gente trazer esse artigo aqui para a gente discutir, dirimir algumas dúvidas, é justamente isso. Os colegas neurologistas, né, eles pedem sempre a gente tentar datar, né, a, a época da dissecção. E sempre me gerou dúvida, né? E esse artigo vai esclarecer essa dúvida, tá? E outra pergunta que eles sempre fazem, né? Se é dissecção ou oclusão. Então, assim, a dissecção de carota é mais comum que a de vertebral, certo? A dissecção de carota é 4% da população a cada 100 mil e a de vertebral é 2% a cada 100 mil habitantes. É o dobro da carota. No sistema carota, os vasos cervicais, né, diferentemente dos outros, a aorta e tal, a gente não consegue ver o septo, né, intimal. E a gente consegue ver só o hematoma intramural, que é o caso aqui que a gente está estudando, a evolução temporal dele no sinal da ressonância e a evolução do volume dele, se aumenta, diminui, né? Então, o artigo deixou bem claro que aqui, no 7º dia, se você vir hipersinal em T1 e hipersinal em T2, né, principalmente hipersinal em T2,
você pode datar que essa dissecção tem pelo menos 7 dias do sintoma, né? E não da dissecção. E a evolução temporal dele, que o ideal é que a gente controle até 3 meses, que ele vai ficar reabsorvendo a maioria das vezes. Isso ficou claro para mim, ficou claro para vocês também, tá? E seria bom também a gente compartilhar esses conhecimentos aí com o pessoal da neurologia, que é eles que ficam querendo que a gente fique datando as coisas, né? Mas a gente pode usar esse critério aí do hipersinal T1 e T2. Outra coisa, hoje a gente não usa mais essa sequência T1 espinheco, né? Para secção, porque a gente está usando mais agora a sequência T1 de parede de vaso, que é muito mais sensível, né? Do que a sequência T1 espinheco. Eu vou mostrar aqui mais exemplo para vocês, ver se eu consigo mostrar aqui. A importância da estudo de parede de vaso, principalmente em dissecção. Vou abrir o PowerPoint aqui e mostrar para vocês. O professor Hugo quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Não, Paulo, achei. Alô? Opa, Tá. estamos escutando. Deu um problema que a gente estava 2 pessoas vendo no celular aqui, um do lado do outro, daí um eco. Não, achei bem interessante, porque é um aspecto bem prático, né? Que traz uma diferença numa informação que você consegue passar para o médico solicitante. Então, é um artigo que você eventualmente vai usar na prática, né? Muito legal. E o legal é que a aula está sendo gravada, vamos colocar lá no canal e vai servir como fonte de pesquisa, né? Para relembrar aí alguma coisa. Vocês estão vendo aí minha tela ou não? Estão vendo minha tela? Estamos vendo. Então, paciente jovem, tá? Tinha essa... Opa! Paciente jovem tinha essa irregularidade aqui, né? Na coluna sinal do segmento distal V2 esquerdo, né? O lado direito aqui está ok. Tá? E aqui, essa é a sequência que a gente fazia antes do estudo de parede de vaso. Não tem com supressão de gordura, pós-contraste. E com certeza, a gente não ia identificar o hematoma intramural. E na sequência de parede de vaso, a gente vê aqui o hematoma de uma forma bem característica, né? Então, a gente faz o T1, parede de vaso, e o T2 também parede de vaso, para a gente tentar datar essa dissecção. Tá bom, pessoal? Aqui no caso era da vertebral esquerda, segmento mais transição aqui de V2 para V3. Tá certo? Geralmente a dissecção de vertebral é nessa topografia mesmo, transição, porque aqui tem um forame, né? E aí fica toda essa região da vertebral aqui solta, fica como forma parecendo um chicote, aí quando você movimenta o pescoço, você tem esse movimento de chicote e aí ocorre a dissecção. Lembrar que ter cuidado com essas massagens, quiropraxia, são a posição do pescoço ao dormir ou em avião, né? Faz causa de dissecção. Tá bom, pessoal? Eu acho que foi ótimo aí a reunião. A apresentação de artigo foi muito boa. Agradecer a doutora André, dar os parabéns a ela. E agradecer a presença dos nossos colegas aí de Curitiba. Tá bom? Beleza, Pablo. Muito obrigado. A gente vai estar participando aí, de agora em diante, em todas que vocês deixarem a gente participar. Claro. É um prazer. Tá bom, pessoal? Um bom dia, bom trabalho para todos.
Bom dia, obrigada, doutor Paulo. Um abração. Até mais, pessoal.